Vamos ler o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 ao 46. Por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículos 41 ao 46. Vai estar na tela também, se você desejar acompanhar na minha versão. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. À 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Quantos dizem amém? Pode sentar-se, por favor. Quero subordinar a meditação nesta quarta-feira. Estamos falando sobre vivendo no sobrenatural. Eu gostaria de falar sobre barulho de abundante chuva. Israel estava enfrentando um dos piores momentos da sua história. Havia uma decadência espiritual que havia se alastrado em todos os aspectos da sociedade judaica. Corrupção religiosa, os sacerdotes do Senhor envolvidos em cultos pagãos. Havia uma decadência moral, corrupção de valores e princípios. Acabe se casa com Jezabel, uma mulher endemoniada, pagã, que servia a outros deuses. Como consequência da decadência espiritual e moral, veio a decadência social, crise econômica, pobreza, miséria. E quando o povo de Deus entra em decadência espiritual, em seguida vem a moral. A decadência social é apenas uma consequência. A Bíblia diz que Israel enfrentava um dos piores momentos da sua história. E no meio disso Deus levanta um profeta de um vilarejo chamado Tisbe. Por isso que Elias é identificado como o tisbita. E ele se apresenta ao rei e traz ao rei uma palavra de Deus. E vocês conhecem a história. Ele disse: não vai chover até quando eu volte a dizer. Porque assim diz o Senhor, né? Segundo a minha palavra, diante da presença do Deus que eu estou, não vai chover, não vai cair orvalho, até que eu fale de novo. E aconteceu exatamente como ele falou. E Elias entra dentro desse processo, onde o juízo de Deus chega na nação de Israel, porque muitas das vezes o povo de Deus não ouve os profetas. O povo de Deus, ele ouve os profetas e despreza a mensagem de Deus. Aí eles dizem: não, esse é mais um pastorzinho que fica falando por aí. Esse é mais um pregador que fica anunciando o juízo de Deus. E desprezam a palavra de Deus. E Deus permite juízos chegarem para que as pessoas se despertem. A seca veio, a fome chegou. E agora estavam tentando matar não somente Elias, mas os profetas. E Elias se sentiu sozinho. Eu não sei por que Elias se sentiu sozinho, sendo que Deus disse que havia ainda 7.000. Talvez os 7.000 não falavam abertamente como Elias. Talvez os 7.000
eram mais politicamente corretos, não queriam afrontar diretamente, estavam ali sendo fiéis a Deus, porque Deus disse que eles estavam sendo fiéis. Mas Elias era o porta-voz, era quem se destacava. E ele confronta o rei Acabe e Jezabel. O povo estava completamente desviado. Ele disse: olha, se vocês querem servir aos deuses pagãos, vocês vão servir. Mas olha, eu quero apresentar a vocês um desafio. Vamos ao Monte Carmelo, chame o povo, venham os sacerdotes de Baal e de Azera, e vocês ofereçam um sacrifício, mas não podem atear fogo. Vocês e eu deveremos orar, e o Deus que responder com fogo, esse sim será o Deus verdadeiro. Se Baal responder, vocês vão seguir a Baal e eu vou morrer. Mas se Deus responder, vocês servirão a Deus e os profetas de Baal irão morrer. E vocês conhecem a história. No Monte Carmelo vieram os sacerdotes de Baal e de Azera, e a Bíblia diz que começaram bem cedo, por volta das 6 da manhã. Eles ofereceram, prepararam o altar, prepararam o animal, colocaram em cima e começaram a clamar para que Baal mandasse fogo descer. E eles clamaram incessantemente. Aí quando estava chegando lá, Elias sentou, porque de 6 da manhã ao meio-dia demora, né? Então Elias começou a zombar deles. Essa era a personalidade de Elias. Ele disse: olha, clame mais alto. Às vezes Baal está viajando, está de férias. Clame mais alto. Quem sabe ele não está dormindo até essa hora. Quem sabe Baal não está ocupado, fazendo alguma coisa. E a Bíblia diz que eles clamavam mancando. Está no texto. Eles ficavam mancando assim e clamando. E eles começaram a entrar em desespero, porque o povo estava vendo aquilo. E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar e derramar do sangue deles, aliançando suas vidas com o diabo. E nada de Baal responder. Quando chegou por volta de meio-dia, Elias disse: olha, já deu, né? 6 horas, já deu. Agora deixa comigo aqui. A Bíblia diz que ele pegou o altar do povo de Deus, que estava quebrado, e ele colocou as pedras no lugar certo. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele mandou trazer a lenha e colocou sobre o altar. Pegou o novilho, o animal, cortou como a oferta de holocaustos e colocou sobre o altar. Aí ele disse: para que vocês não tenham dúvidas, mandou trazer água. Ele fez uma vala em volta do altar, para que retesse toda a água que seria lançada sobre o sacrifício. E eles trouxeram água e derramaram sobre o cordeiro, molhou a lenha, molhou a pedra. De repente ele disse: olha, para que vocês saibam que o Deus de Israel, isso é o que estou dizendo, mande trazer água de novo. Trouxeram água de novo. E eles derramaram sobre o altar. 3 vezes fizeram isso, a ponto da Bíblia dizer que o animal ficou ensopado, a lenha ensopada, e aquela vala ao redor do altar ficou cheia de água. Aí Elias se voltou para Deus e fez uma oração curta, objetiva: Deus, mostra nesse dia que o Senhor é Deus, de que eu sou o seu profeta, estou fazendo o que o Senhor mandou. Acho que ele não estava nem terminando de falar. A Bíblia diz que o fogo veio do céu. Na natureza, vocês sabem, na física, o fogo sobe, ele precisa de oxigênio e sobe. Mas no fogo divino, ele não obedece à lei da natureza, ele veio de cima, queimando de cima para baixo. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o fogo queimou a água. Está na Bíblia. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água, fritou a água, evaporou a água.
queimou o sacrifício, queimou a lenha. O povo, quando viu aquele estrondo, a Bíblia diz que o povo todo caiu com o rosto no pó. Nós já estivemos ali nesse lugar onde esse evento aconteceu, nas encostas daquele morro. O povo caiu com o rosto em terra e gritando: só o Senhor é Deus. Conhece? Só o Senhor. Só os crentes velhos. Cantemos com muita alegria. Não, velho, antigo, né? Experiente, melhor dizendo. São os crentes que conhecem. O povo todo se converteu. O avivamento começou a irromper a nação de Israel. Aí Elias, depois disso, ele disse: olha, o altar foi colocado em ordem. Eu confrontei o rei. Eu reparei o altar. Agora só falta chover. A Bíblia diz que Elias subiu ao cume do monte e ali meteu o rosto entre os joelhos. Alguém com mais de 40 consegue fazer isso ainda? Tem gente que tem um músculo centralizado nessa região que impede isso de acontecer. Tem uns que, se fizerem isso, tentar meter o rosto entre os joelhos, tem que chamar a ambulância para destravar. Paramédico. Não levanta mais, vai assim para o hospital, agarrado, travado. Desse jeito, né? A Bíblia diz que ele meteu o rosto entre os joelhos. Se prostrou, não vou fazer isso agora, senão eu sou um deles, tá? Então não se preocupe, eu não vou fazer isso. Meteu o rosto entre os joelhos, como se fosse uma mulher prestes a dar à luz, gemendo. E ele orando, ele disse para o seu moço: vai aí, sobe um pouquinho ali, e dá uma olhada lá para a banda do mar Mediterrâneo. O mar é Mediterrâneo. Vê se você vê alguma coisa. O moço foi lá, e o moço era sincero. Como é bom ter crente sincero, né? Como é bom ter crente verdadeiro. Tem gente que está querendo agradar o pastor e diz que foi curado quando não foi. Já viu isso? Eu vou falar que foi curado, senão o pastor fica bravo comigo. E tem pastor que fica bravo se o crente disser: não, pastor, não sarei não. Ah, que incredulidade, falta de fé, vai orar. Fariseu. Tem pastor que faz isso. E eu já vi isso. Não é assim? O moço do profeta disse: não aconteceu não. Aí o homem de Deus colocou a cabeça de novo e disse: Deus, vai lá de novo. Ele foi, voltou, nada. Deve ser três. Três o número da Trindade. Deus clamou. Vou lá, voltou, e aí agora? Nada. É aí que muita gente desiste. Se fosse vontade de Deus, a porta teria sido aberta, o milagre teria acontecido. Eu fiz a minha parte, eu paguei o preço, eu orei, jejuei. Está na mão de Deus. Profeta Elias? Não, de novo, vou 4. Vai lá. Não, 5, Deus, eu vou matar esse cara de subir esse morro aqui. Ele vai afinar essa perna, mas eu não vou sair daqui enquanto não chover, enquanto eu não ver. Está precisando de uns crentes assim meio determinados. Parece que está ficando cada vez mais raro, né? Porque os crentes estão pedindo: Deus, abre a porta. Se a porta abrir, eu estou entrando. Está perdidinho, não tem direção de Deus. Está entrando em qualquer porta que se abrir. Na 7ª vez, o moço olhou bem, eu já estive em Israel algumas vezes, e numa das vezes, pelo menos, eu vi que o céu estava azulzinho, no verão, não chove, né? Então o céu azulzinho, dá para ver muito longe. Eu fiquei imaginando. O moço disse: olha, profeta, eu vejo uma nuvem densa assim, ó. Ela tem o formato de uma mão. O profeta que estava orando ali deve ter falado: eu conheço essa mão. Eu sei de quem é essa mão. É essa mão que eu estava esperando. Vamos descer que vai chover demais. O moço do profeta deve ter dito: o profeta está orando demais, está ficando doido.
Mas vamos descer. Ele desceu e disse: olha, anuncia a Acabe para que ele se prepare, pegue sua carruagem e vá para Jezreel, 30 quilômetros de distância. Sabe por quê? Porque ruído há de uma abundante chuva. Estava chovendo? Não. Qual era o tamanho da nuvem? E como é que o profeta estava ouvindo? Porque quando o homem de Deus passa tempo na presença de Deus, ele ouve coisas que as pessoas não estão ouvindo, ele vê coisas que ninguém está vendo, ele também faz coisas que ninguém faz. A Bíblia diz que dentro de poucos instantes, o céu se enegreceu, aquelas nuvens chegaram e começou a chover, começou a trovoar. O céu começou a fechar e começou os trovões, os relâmpagos. A Bíblia diz que quando começou a chover, Acabe foi em direção a Jezreel, 30 quilômetros. A Bíblia diz que Elias cingiu a sua túnica. O que é cingir a túnica? A túnica é um vestido que eles usavam, e aqui na frente, no meio, na parte de trás, tinha como se fosse um cinto, que eles prendiam aqui na cintura. Então, quando eles tinham que correr, fazer alguma coisa ou trabalhar, eles pegavam aquele cinto, puxava para cima, fazia como que um short do vestido, prendia aqui. Isso que Elias fez, ele cingiu a sua roupa, e a Bíblia diz que ele correu mais rápido do que um homem de $1 milhão. Quem lembra do homem de $1 milhão? Só os velhos. 6 milhões? Eu diminuí porque por causa da inflação, né? Perdão. Tá vendo? Ela sabe bem, ó. Ela lembra? Lembra? Ó, o pessoal se alegrou ali. Não perdia um. Ele correu tanto na força do Espírito que ele passou a carruagem. Me pergunta como? Pergunta? Não sei. Não sei. Mas ele correu mais rápido que os cavalos do rei, puxando a carruagem. E a Bíblia diz que ele correu e passou na frente. E chegou em Jezreel primeiro que Acabe. E a chuva veio, o juízo de Deus cessou, Israel experimentou um grande avivamento. Então surge a pergunta para nós: o que isso tem a ver conosco, pastor? Número 1. Onde estão aqueles que irão se posicionar diante da decadência espiritual e moral da sociedade? O primeiro grupo que Deus está buscando são os confrontadores. Acabe chegou para Elias e disse, no meio da seca: é você que é o perturbador de Israel? Acabe xingando o profeta. E o profeta não ficou por baixo, que era de temperamento quente. Disse: perturbador de Israel é você, sua mãe e seu pai. Falou, está no texto. A casa de seu pai, toda essa família, toda essa corja. Primeiro tipo de pessoa que vai experimentar a chuva do avivamento de Deus são quem? Os confrontadores. São aqueles que receberam de Deus uma palavra. São aqueles que passaram tempo com Deus no monte. São aqueles que colocam o joelho entre as pernas, como uma mulher grávida para dar à luz. Aqui nos Estados Unidos, quando a mulher vai dar à luz, os médicos americanos, o que eles gritam para as mulheres? Push! Não é assim? Eu, a primeira filha que nasceu, quando eu vi push, eu desmaiei, passei mal. No segundo eu já cheguei meio atrasado para não atrapalhar. Quando eu vi aquilo eu falei, morri. Não aguentei. Coitada da minha esposa. Me ajuda. E ela assim, push, ajuda o meu marido, help him, he's on the floor. Ela dando a luz e help him, help my husband, he's not feeling well, push. A enfermeira, eu lembro disso até hoje, lembrei disso agora. A enfermeira falou assim, please papa, don't do that now.
nunca tinha visto aquilo. Fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu. Oh, como eu glorifiquei por ser homem, gente. Por isso que Deus deu à mulher a habilidade de dar à luz. Porque se desse ao homem, toda vez que nascesse uma criança, morria um homem. Amém ou não? Onde estão aqueles que irão se posicionar diante da decadência espiritual e moral da sociedade? Aqueles que irão confrontar. Aqueles que irão bater de frente com Acabe e com Jezabel. Aqueles que irão se posicionar. Mas não é bater boca, não, é bater de frente. Tem gente que vai bater boca, não é bater boca não, é falar a palavra do Senhor, dizer, ei, assim diz o Senhor. Eu estava no monte com Ele, eu ouvi a voz dEle, e a palavra de Deus para você é essa. Número 2, o segundo grupo que Deus está buscando, os reparadores de altar. Onde estão aqueles que irão reparar o altar e colocar sobre ele o sacrifício para ver o fogo descer? Onde estarão? Onde estão? Aqueles que irão reparar os altares quebrados. A igreja precisa dos reparadores de altar. A igreja precisa daqueles que coloquem as coisas no lugar, que coloquem a sua vida no lugar. A igreja precisa de pastores que tenham a vida organizada no lugar. A igreja precisa de líderes que tenham a sua vida no altar, de pastores que tenham um casamento estabilizado, estável, de famílias estabilizadas e estáveis. Um monte de pastores com a vida toda desgovernada, no segundo, terceiro, quarto casamento, querendo liderar o povo de Deus. A Bíblia diz, quem não governa bem a sua casa, não deve cuidar da casa do Senhor. Faz sumir nos aleluia, não sei porquê, estou tão motivado. Nós precisamos dos confrontadores, número 2, dos reparadores. E terceiro, nós precisamos dos provocadores, os provocadores de chuva. Olha só que interessante, olha só. O fogo no altar, preste atenção, porque Deus me deu essa palavra para passar para você. O fogo no altar vem antes da chuva. O problema é que nós queremos chuva sem fogo no altar. Nós queremos mover de Deus sem altar em ordem. Nós queremos ver Deus agindo, operando milagres, mas o nosso altar está fora de ordem. Não adianta pedir chuva se não há fogo no altar. A igreja não conseguirá evangelizar o mundo se não houver fogo no seu altar espiritual. As chuvas são sinal de que o altar está em ordem. Quando nós vemos Deus mover em algum lugar, e nós pensamos, que maravilha, ó, de repente aconteceu, do nada. E quando todas as vezes que nós vamos olhar a história dos movimentos de Deus, teve muita gente queimando lenha, teve muita gente no passado com o joelho no chão, com a boca no pó, clamando e dizendo, Deus, faz de novo, envia de novo a chuva, o derramar do teu Espírito. Se tiver fogo no seu altar, é sinal de que a chuva do avivamento, do despertamento espiritual virá sobre você, sobre seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida. O problema é que nós queremos confrontar Acabe e pular a fase dos desafios, e pular a fase do reparo no altar. É por isso que se tornam presas fáceis do diabo. Porque se você entrar para o campo espiritual sem o altar reparado, sem fogo no altar, se torna presa fácil do diabo. Na ordem humana,
a água apaga o fogo. Sim ou não? Na ordem divina, o fogo queima a água. O fogo queimou a água, ferveu a água, lambeu a água. O povo viu, foi assim, a ponto do povo cair com o rosto de terra e gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu encerro, e vou encerrar mesmo, que são 9h17. Você não precisa de apoios de homens ou de instituições. Tudo que você precisa é de um altar em chamas, de um coração inflamado pela presença de Deus. Às vezes o que nós precisamos quando vamos consultar, você precisa disso, de uma técnica daquilo, que você precisa daquilo outro, você precisa fazer isso, você tem que cuidar daquilo, cuidar daquilo. Meu irmão, isso tudo é importante. Mas não adianta nada se não tivermos fogo no nosso altar. Se o nosso altar não estiver em chamas da presença de Deus, não virá a chuva. Você não precisa de apoio de homens. Sabe por quê? Porque o fogo no altar você recebe sozinho. Foi por isso que Elias disse: fiquei sozinho. Deus disse: não, você não está sozinho, tem mais gente com você. Mas esse desafio aí é você, cara. Onde estão os provocadores de chuva? Pastor, nós queremos o mover de Deus. Se eu perguntasse para os crentes: quantos querem ver Deus agindo aqui no sul da Flórida e usando a igreja Aba com autoridade, milagres, cura divina? Quantos? Todos nós. Não é possível que você não quer isso. Só que isso é depois do fogo no altar. Primeiro é o fogo no altar. Primeiro é o coração inflamado pelo poder do Espírito. E como, pastor? Como, pastor, eu consigo isso? Meu irmão, aí dói. Porque até você carregar as pedras pesadas e colocar em ordem, e limpar as cinzas, e tirar a poeira, até você organizar a sua vida, parar de ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé. No domingo está dando glória a Deus, na segunda-feira está tomando cachaça, na quarta-feira está no culto da palavra, na quinta-feira está com os amigos lá no tuts-tuts. Por isso que não tem fogo no altar. O fogo no altar, meu irmão, você tem que reparar, colocar as coisas em ordem, colocar a vida em ordem, colocar as coisas no lugar. E depois que você colocar a coisa no lugar, a carne tem que morrer. E o cheiro de carne de novilho queimado, com pelo, com unhas, com as tripas, é horrível. Mas é o cheiro que mais agrada a Deus. É quando nós nos oferecemos no altar da consagração. E esse é o tipo de mensagem que você não vai ouvir por aí, meu irmão. Você vai ouvir: é sucesso, é conquista, é riqueza, é din-din, é carro novo. E é por isso que a igreja está aí, como os profetas de Baal, em muitos lugares, fazendo barulho, uma zoeira danada. Você pensa, tem avivamento nesse culto, porque o povo está gritando, está explodindo, mas não há chuva. O povo dança enquanto a música está tocando. Quando para de tocar a música, o povo acabou o fogo. Sabe o que é isso? É barulho, vazio. Mas Deus estava dizendo: Elias, eu preciso dos confrontadores, eu preciso dos reparadores de altar, eu preciso dos provocadores de chuva. Vamos estar em pé? A minha oração é para que Deus levante aqui na aba pelo menos um, e tomara que seja você. Pelo menos um
que seja disposto a pagar o preço de viver uma vida cheia do Espírito, de se encher do Espírito, mas se encher do Espírito tanto, que ele vai se tornar um tanque espiritual do Espírito. E quando você se encher de Deus, você não vai precisar ficar correndo atrás, dizer, ei, eu tô aqui, olha eu aqui, hein? Esquece de mim não. Todo crente cheio do Espírito é extremamente ocupado. Todo crente cheio do Espírito é extremamente requisitado. Todo crente cheio do Espírito, as pessoas querem estar perto dele ou dela, querem conversar com ele ou com ela, quer se relacionar com ele ou com ela, quer pedir oração a ele ou a ela. Todo crente cheio do Espírito se torna um instrumento de Deus. Alguém diz, pastor, mas eu não tenho capacidade. Eu pergunto, e Elias? Elias, quando você fala Elias o tisbita, você está dizendo Elias o jecatatu, de um vilarejo simplório, sem expressão alguma, um lugar que nunca veio ninguém de lá conhecido. Elias o tisbita, o roceiro, o jecatatu, é isso que significa tisbita. Ele surge sem introdução, sem etiqueta, ele aparece, ô rei, quero falar com você. O que foi? O que esse cara, o que esse roceiro quer falar comigo? Ele disse, tem uma mensagem de Deus para você, rei. Mensagem de Deus? Não, cara, eu tenho tempo para... Rapaz, ele já falou firme. E eu sinto que ele tem algo de Deus para você, rei. Aí o rei caiu na bobeira, foi achar que era profecia de bênção, profecia de vitória. Já vem aí carro novo, carroça nova, já vem aí roupa nova, trajes reais novos. Elias chegou com aquela roupa característica dele, vestido de pele de cabelo, e chegou, rei, vocês se desviaram e se afastaram do Senhor, e eu estive no monte com ele. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou agora falando com você, de que não vai chover, não vai cair nem orvalho, até que eu volte a dizer. Virou as costas e foi embora. O rei falou assim, eu achei que era uma carroça nova que ele iria me declarar, eu achei que era uma vitória diferente que eu iria conquistar. No dia seguinte, céu secou, passaram-se meses, passaram-se anos, e não houve chuva e nem orvalho do céu. Sabe o que significa isso? A lavoura se perdeu, os animais estavam sem água, não davam leite, a lavoura seca, o chão ressecado, rachando. E você que já esteve em Israel sabe que ali é quente pra caramba. Imagine sem chover. Eu fui lá no verão, irmão, eu cheguei de volta com o coco da cabeça aqui, ó, queimado. Estava descascando a cabeça, o sol aqui, ó, tão quente. Eu imagino aqueles 3 anos sem água, sem chuva. Por quê? Porque alguém se dispôs. Os 7.000 estavam lá, mas não falaram nada. Elias disse, eu vou me colocar à disposição. Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de uma pessoa que se dispõe. Sabe que aqui na igreja, ou será que essa mensagem é muito radical para os nossos dias? É muito, pastor, não, esse evangelho é muito radical, negócio de Deus usar e fogo descer do céu. Não, pastor, hoje é mais light, mas no meio disso ainda sempre tem alguém que quer dizer, Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero. Tem alguém que quer ser? Levante a sua mão. Se você quer, se você deseja ser um instrumento de Deus, você vai precisar colocar o altar em ordem, vai precisar colocar as coisas em ordem.
Você vai precisar acertar esse negócio que você não acertou ainda com essa pessoa, essa falta de perdão. Você vai ter que acertar isso, não tem como, não desce fogo. Você vai ter que liberar perdão. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que se submeter. Você vai ter que baixar a cabeça. Você vai ter que dar o braço a torcer, a mão a palmatória, você vai ter que retroceder. Mas se você estiver disposta, Deus vai te levantar no meio dessa geração. Deus vai te usar no meio dessa geração. Irmãos, nós nunca tivemos tão perto do arrebatamento como nós estamos hoje. E eu acredito de todo o meu coração, que antes do arrebatamento acontecer, a igreja de Cristo experimentará um avivamento, um reavivamento espiritual. Eu não acredito que Jesus vai buscar uma noiva desdentada, descabelada, com os olhos virados. Eu não acredito que a noiva de Cristo vai subir para o céu mancando, toda despedaçada, toda suja do mundo. Não. Eu acredito que a noiva de Cristo será gloriosa, será sem mancha, sem mácula, sem ruga. E você, esta igreja, e Deus vai te usar. Deus vai te usar. Ah, pastor, mas será que eu vou virar famoso? Meu irmão, esquece isso. Esse é o padrão hollywoodiano, esquece isso. Esquece isso, meu irmão. Deus quer te usar lá na sua casa, lá na sua família, no meio da sua vizinhança, onde você estiver. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você seja um confrontador. Deus quer que você seja um reparador. Deus quer que você seja um provocador de chuva. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te dar graças pela tua palavra, te agradecer pelo teu cuidado, porque neste lugar o Senhor ainda fala pela sua palavra. Neste lugar nós damos ouvidos à tua voz. Neste lugar nós temos sede da tua presença, sede do mover do teu Espírito. Mas entendemos, Senhor, que antes da chuva cair, o altar precisa estar em ordem. Antes da chuva cair, é preciso o fogo descer. Deus, nós podemos arrumar o altar, nós podemos cortar a lenha, e nós mesmos somos o sacrifício. Nós podemos nos ofertar no teu altar, mas o fogo, só o Senhor pode mandar. Só o Senhor pode mandar. Por isso eu te peço, manda aqui na aba, Senhor, manda este fogo, e levanta homens e mulheres neste lugar, inflamados pelo teu Espírito. Levanta neste lugar homens e mulheres que estejam dispostos a confrontar o pecado dessa geração. Homens e mulheres que estejam dispostos a colocar o altar em ordem, para que possam receber o fogo do teu Espírito, o fogo da tua presença. Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, não queremos ser mais uma igreja aqui no sul da Flórida, não queremos ser contado como mais uma igreja no meio da comunidade. Nós queremos fazer a diferença, e a diferença nós só podemos fazer se o Senhor manifestar a tua glória em nós, se o teu poder se manifestar em nós. Por isso nós te glorificamos, pois sabemos que ruído há de uma abundante chuva. Já conseguimos ouvir a chuva do teu Espírito vindo em nossa direção. Já conseguimos ouvir o mover do teu Espírito no sobrenatural. Já conseguimos ouvir a manifestação do teu Espírito. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vamos cantar o louvor. Pode ser aquele louvor que nós cantamos por último? Pode ser o louvor? Aleluia. Feche os seus olhos, por favor, e diga: Deus, eu quero meu altar em ordem. Yahvé,
Diga a Deus, eu quero meu altar em ordem. Eu coloco meu altar em ordem. Coloque, se precisar, aquilo que está fora do lugar, coloque em ordem. Porque enquanto não reparar o altar, não tem fogo. Enquanto não colocarmos as pedras no lugar, o fogo na vida do crente é o sinal de que que a presença de Deus está na vida dele. É o sinal de que o altar está em ordem. O tempo dessa música nós teremos para adorar. Vamos ver se tem fogo no seu altar. Vamos ver se seu altar está em ordem. Algo grande acontecerá. Aleluia. Se ativa o sobrenatural. Aleluia. Sentimos. Sua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Cante. Diga a Deus, eu quero arder na tua presença. Eu quero arder na tua presença. Cadê o fogo no seu altar? Cadê as línguas estranhas no seu altar? Cadê as visões espirituais no seu altar? Cadê as revelações no seu altar? Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor nesta hora. Glória a Deus.